Vamos lá. Olá, olá, bom dia, bom dia. Tô tentando aqui arrumar aqui a posição da câmera. Vocês estão me vendo e estão me escutando bem? Vamos lá, vamos dar um tempinho. A galerinha tá entrando aí, a sua Bry já tá aqui. A sua é rápida, ela tá. A Caroline Chagas, tudo bem, minha linda? Bom dia, Isabela. Obrigada, Isabela. Bom dia, bom dia. Corretora de imóveis ali também. Bom dia, todo mundo. A sua aí também. Su, Bom meu amor, bom dia! dia. Tudo bem? Eu tô bem, e você? Também, também. Eu tive que improvisar aqui um lugarzinho, né? Que minha casa tá assim, uma Amiga, benção de nós Deus. não vamos falar de construção, porque senão o live vai ser em volta disso para mim e para você. Verdade, gente. Gente, Mas o complicado pessoal tá construção, aí. né? Eu já tô, acho que umas 3 semanas também. Gabinete, corre, corre, pega isso, pega aquilo, vem quebrado, vem com errada e por aí vai, né? Desse jeito, desse jeito. Bom dia, Vivi, tá aí, todo mundo. Pessoal, nessa live, tá? Eu vou introduzir a Sue O'Brien, que é a primeira live que a gente tá fazendo aqui no meu Instagram. Ela que já é uma parceira aí da Pamanique já há tempos, né? E a Pamanique é uma parceira da Sue O'Brien, da OBDS já há tempos Muito também, bem. tá? Ela é mediadora judicial e ela vai falar um pouquinho sobre a profissão dela, sobre os trabalhos dela, antes mesmo da gente abordar o assunto, tudo sobre como as pessoas estão vindo pelo Caicai, né, para os Estados Unidos, né, a travessia pelo México, tá? A sua Bri vai trazer alguns casos, algumas histórias aí bem relevantes para vocês, coisas para vocês ficarem atentos, coisas para vocês compartilhar com seus familiares, com seus amigos, aqueles que vocês realmente amam, né? E até os que não amam, para que eles fiquem cientes de como é essa travessia, né? E o que pode ocorrer nela. Beleza? Então já vão compartilhando aí. Su, pode se apresentar, por favor. Oi, bom dia, Pam. Bom dia, pessoal. Pam, sempre bom estar com você. Como a Pam falou, a gente nós somos parceiras já há muito tempo, já tem alguns anos. A, a Pam vem seguindo a minha carreira, eu seguindo a dela e apoio tanto no lado profissional como amizade. Ah, e a gente decidiu que a gente gostaria de estar trazendo para a comunidade informações corretas, informações que não sejam de uma certa maneira errôneas, porque a gente vê que isso acontece muito, e a comunidade aqui, principalmente nos Estados Unidos, de uma certa maneira é tomada vantagem de pessoas que não são, né, apropriadas para estar fazendo certas coisas judiciais, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, eu sou mediadora judicial licenciada aqui no estado de Massachusetts e em New Hampshire também, que é um outro estado próximo. Eu tenho um sócio direto, que é o Dr. Michael McDonald, a qual ele não só é meu mentor, como ele é um advogado imigratório e criminalista há 45 anos, então ele tem uma experiência muito vasta no que ele faz, e os nossos casos aqui sempre são resolvidos de maneira muito sincera e muito direta. Ao ponto que, se você entrar pelo escritório e a gente não tem o que fazer para você, a gente simplesmente vai falar: nós não podemos resolver o seu caso, não existe nenhuma representação para você e nós não vamos pegar o seu caso, porque é simples assim. Então, eu acho que todo escritório tem que ser proativo, tem que trabalhar dessa maneira. Então, isso é Correto. muito interessante. Eu tenho 18 anos de experiência. Eu comecei como tradutora. De tradutora, eu fui para a universidade, obtive o meu degree. Eu não tenho uma certificação que eu fiz online, eu fiz Universidade de Paralegal. E de Paralegal, eu descobri que havia essa possibilidade de obter uma licença mais alta ainda do que a Paralegal, que é uma licença de mediação judicial, aonde eu teria a possibilidade de resolver conflitos, ajudar com contratos e estar mais, né, diretamente dentro do mundo judicial de uma maneira mais elevada. Sim. Então, foi isso que eu fiz. Nesse intervalo, abri minha própria firma. Eu tenho a minha firma já
Agora, esse ano fez 18 anos. E agora eu estou finalizando também o Law School, né? Que é a faculdade de Direito. Então tem muitas novidades vindo por aí agora, ano que vem. Então Muito fiquem bom, muito ligadinhos bom. aqui que a gente também está fazendo algumas outras, né, coisas aqui no escritório que eu vou deixar em meio suspense agora, mas depois eu vou estar compartilhando. Então, eu também tenho uma certificação através de uma firma que é sem lucro, sem fins, que nos deixa fazer certas coisas perante a imigração, contanto que você tenha a supervisão de um advogado. Então, por isso que eu posso falar e eu posso fazer certas coisas, porque eu tenho essa certificação também. Para quem falar, mas ela não é advogada, o que ela está falando? Gente, eu estou falando o que eu posso fazer, o que eu sei fazer e o que eu tenho respaldo para fazer, né? Então, Sim. é E assim que também funciona. ela E, trabalha com advogados, né? Então ela sim, consegue qualquer coisa, qualquer serviço que vocês necessitam, ela consegue te instruir, consegue fazer essa mediação também, né? Te auxiliar e passar para o advogado, tá? exato. E Correto, que vai tudo te que atender. correto. E tudo que seja acima da minha licença como mediadora judicial, eu tenho os advogados apropriados. Eu não refiro para advogados. Eu não Tá, sou uma companhia de referência. Eu tenho os advogados isso. no meu escritório, em conjunto comigo, e eu tenho sociedade. Então, não é uma coisa assim que eu, né, terceirizo o trabalho, vamos dizer. Mas, Correto. enfim. Então, o tema de hoje que a gente queria conversar e passar para vocês é o Kaikai. Eu já vou entrar nesse tema porque vão ser várias coisas e eu quero ter certeza que as pessoas vão estar ligadinhas e entender, né? Primeiramente, gente, uma coisa que eu quero deixar claro. Eu não estou julgando ninguém porque todos têm o direito de ter uma vida melhor, de buscar uma vida Sim, melhor. Mas o meu trabalho é mostrar para vocês a realidade das consequências quando você busca uma entrada de tal maneira. Então, por favor, não entendam que eu estou julgando, mas eu estou sendo proativa para que vocês possam estar entendendo a seriedade do que pode vir a acontecer com vocês, tá? sim. Então, o Kaikai, gente, é nada mais nada menos que você vindo para os Estados Unidos de uma forma ilegal, sem inspeção, que a gente chama, sem inspeção quer dizer sem visto, e você se apresenta na fronteira, você se entrega para a imigração. Então, o Department of Homeland Security, que é o ICE, a imigração, ele vai pegar você, por quê? Ele vai falar, bom, essa pessoa está entrando nos Estados Unidos, essa pessoa está me dizendo que, por X razão, ela não pode ficar no país dela. Então, Correto. os Estados Unidos vai te pegar, os Estados Unidos vai te deter. O que é deter? Você vai ser preso. Você pode ser preso por um dia, como você pode ser preso por meses. Por que meses, Su? Porque o que que acontece? Não é todo mundo que vai ter o benefício de sair no mesmo dia, isso é raro, principalmente agora com o volume de pessoas que estão entrando pela fronteira. E Você tá vai aumentando passar muito, né, esse volume, desculpa. muito, assim, drasticamente. Ontem a gente estava em uma audiência de Credible Fear, que é Uhum. a primeira entrevista de asilo que você passa lá dentro. E a gente teve que esperar 3 horas e meia monitorando no telefone, porque eram mais de 300 pessoas. Tinha, acho que, na verdade, 370 alguma coisa para ser entrevistados. Então, Eu tenho. imagina, são poucos agentes imigratórios para fazer essa entrevista, então imagina o volume que, né, de chegada de pessoas para você ter esse tanto de entrevista diariamente. Sim, eu fiz até Então, uma pesquisinha e eu encontrei, eu acho que num jornal, acho que foi no Globo, estava escrito que em abril, a estatística em abril, imagina, a gente já tá entrando em agosto, né? Amanhã já é agosto. Foram 178 mil pessoas presas. 178 mil pessoas presas. nós já De janeiro a estamos, abril. nós já estamos em aproximadamente 749 mil. Meu Deus, até me arrepia. Entre todas Meu, as fronteiras, Califórnia, Arizona, uau. Texas, entre o Canadá e aqui. Então,
É muito, gente. É muito. Meu E o que que Deus. acontece agora? Eu vou dar os passos para as pessoas entenderem o que Isso. está acontecendo. É, porque ninguém entende. Eu mesmo recebia várias mensagens aqui, Pan, tô indo pelo México, né? Algumas seguidoras e tal. Uhum. E aí acabava surgindo essa questão. Se eu for pelo México, não conseguir meu visto e tal, eu vou pedir asilo. Fulano de tal, amigo ciclano, parente X, foi com as filhas, atravessou com os filhos, pediram asilo, estão até documentado agora aí. Então aí o que acontece? As pessoas que chegam aqui e que conseguiu e que já está no processo do asilo, já está pegando fala que vai pegar o documento e tudo mais, e que agora está legalmente aqui dentro, acaba incentivando outras pessoas também. Porque teve uma seguidora aí que praticamente me contou essa história. É, Eu não dei continuidade, eu não sei o que É. aconteceu, E sendo né? que é meio folclórico, tá, gente? Essa fantasia do documento, ela é temporária. Por que que eu tô falando que é fantasia? E eu vou Tá, entrar nesse mérito aqui. Eu tenho algumas. isso. O doutor Michael não pôde estar aqui comigo hoje, ele gostaria muito de estar, mas ele também está tendo umas construções na casa dele e não teve oportunidade. Mas nós fizemos algumas notas e ele gostaria que eu passasse isso para vocês, então Tá, eu vou passar. A legal. primeira coisa que ele gostaria que passasse é justamente o que a Pan abordou aqui agora. Asilo, gente. Geograficamente, o Brasil é enorme. Enorme. Então, a pessoa que entra aqui peticionando por um asilo, e eu vou dar um exemplo básico, ok? Que é o que a gente tem escutado. Eu vim para os Estados Unidos porque teve a pandemia, eu peguei dinheiro emprestado e o agiota agora está me ameaçando. Ok, essa é a sua história, tudo bem. É verídica, não é verídica? Não sei, não estou aqui para julgar, né, a veracidade disso. Mas o agente, ele vai fazer a recomendação, porque são 3 passos. A pessoa entrou, a pessoa tem que passar por essa entrevista, que é chamado Credible Fear Interview. Essa Uhum. entrevista é a primeira que ela tem com um agente migratório. O agente migratório, ele é o ICE. Então, ali, a pessoa vai ter a oportunidade de falar para esse agente o que está transparecendo e por que que ela veio para o país. Qual que é a razão que o país dela de origem não pode proteger ela? Então, essa é uma entrevista rigorosa, ela leva entre 1 hora a, às vezes, 2 horas, dependendo da seriedade do, do assunto. Eles vão perguntando, perguntando, perguntando. E nessa entrevista também, eles perguntam de maneiras que você vai ser repetitivo. Então, se houver alguma contradição, a sua entrevista vai ser negada. Tá. Então, ou seja, nessa entrevista você tem que provar pelo menos 10% para ele acreditar que você está realmente com medo pela sua vida. Isso já é um. Então, vamos passar os 2 cenários. A pessoa passou na entrevista. Eu tenho uma Enquanto... pergunta sobre a entrevista. Sim. Você precisa mostrar provas? Porque já me surgiu essa pergunta também. Tipo assim, Então, eu achava que tinha que mostrar provas. Tipo tá. assim, se você sofreu um assalto, alguma coisa, e foi algo muito sério, não sei, saiu Uhum. no jornal, teve testemunhas, era bom Olha, apresentar. sempre que você vem, né, de uma maneira assim, e você tem um problema sério, você tem um problema que realmente aconteceu, e você tem provas, Sim, você está indo para uma sim, entrevista, onde é tudo ou nada. sim, Apresenta. É requisitado? Não, porque é uma entrevista onde você vai contar a sua história e ali o agente vai tentar ver se ele confia no que você está falando ou não. Entendeu? tá. Mas se você tem provas, certamente vai dar um certo peso a mais na sua entrevista. Fica ao critério do agente se ele vai querer revisar ou não. Às vezes ele não vai querer ver aquilo naquela hora, porque ele tem mais, né, 100 pessoas para entrevistar, ou às vezes ele vai dar uma lida rapidinho. Mas aonde você vai ter que provar o que você está falando realmente é verdade, é na sua aplicação 589, que é a sua aplicação de asilo, aonde as evidências têm que ser anexadas à petição, ou ela Uhum, vai ser apresentada para o fórum, né, para o tribunal, uhum. ou ela vai ser apresentada para o USCIS, dependendo de qual setor que vai ser, né, o setor que a Quando pessoa vai ser você qualificada. chega lá e você é pego, exemplo.
Sim, você vai ser preso e aí você tem direito a um advogado, alguém que vai te auxiliar a preencher esse papel? sempre. Você É? sempre sem direito a advogado. Ah, tá. Lembrando que quando você chega lá, o advogado não tem direito de te representar ou falar por você em relação à sua entrevista, ou se a pessoa vai fazer a entrevista perante um juiz federal, o advogado também ele pode estar presente, como aconteceu ontem, onde o doutor Uhum. Michael estava presente e o juiz falou: olha, você não tem direito de representar o seu cliente, você pode fazer algumas observações com o seu cliente, então fica sobre a discrição do juiz, se o juiz vai autorizar o advogado a participar da entrevista. A entrevista não é uma defesa, lembrando disso, tá? Tem uma Ok. diferença entre a defesa e tem uma diferença entre a entrevista. E Então, a lá tem gente pessoas que traduz? Desculpa, porque tem um muita gente vem sem intérprete inglês, né? oficial, sim, Intérprete. existe o Ah, intérprete tá. oficial federal e ele vai estar conduzindo tudo em relação à tradução do que a pessoa está falando com o agente ou com, né, o tribunal. Então, existe sim essa facilidade de poder se expressar na sua língua. Então, o que acontece muito, que é visto, são contradições. A pessoa chega lá, fala uma coisa, daí depois, quando vai falar com o segundo agente, já fala outra. Quando vai para a entrevista, já fala outra. Então, gente, Uhum. contradição é uma coisa que eles vão pegar os pequenos pontos do que você está falando para te aprovar ou não. Então, isso é muito sério. Então, o que, que acontece nesse intervalo também, como que as pessoas precisam saber? Muitas pessoas entram pensando que elas vão ficar lá 1, 2 dias. Gente, não é 1, 2 dias. Agora, atualmente, as pessoas que estão entrando está entre 16 a 18 semanas para elas conseguirem chegar ao ponto da entrevista. Então, Sim. não é uma coisa que está acontecendo rápido. É lógico que o advogado pode pedir, enviar o pacote de parole. O pacote de parole é onde o advogado vai falar, né, do caráter da pessoa, vai ter declarações lá dentro, vai ter, olha, a pessoa vai sair, não é um flight risk, né, que é um risco para a sociedade, a pessoa é de boa índole, a pessoa vai ficar com fulano de tal, que seja cidadão ou portador de um green card, a pessoa que vai ser o sponsor dela, que a gente chama, né? Uhum. Tem condições financeiras de abrigar essa pessoa dentro da casa. Então, esse pacote é montado e é enviado com a esperança que o agente de imigração que vai revisar isso vai falar: olha, porque ele tem a discrição de poder tomar essa decisão e falar: ok, eu vou soltá-lo sem uma fiança e Uhum. vou esperar que o processo dele seja feito, né, através do tribunal após que ele seja solto. Então, existe essa possibilidade. Porém, existe a possibilidade que o cliente vai ter que passar por essa entrevista, se ele está alegando asilo. Tá. Entendeu? Agora, eu vou dar um exemplo. A gente teve um cliente que chegou e falou que simplesmente veio tentar uma vida melhor. Os Estados Unidos, infelizmente, não pode abrigar todo mundo que vem simplesmente tentar uma vida melhor. É a realidade. Então, se você não tem nenhum perigo, se você não tem nenhuma Sim. ameaça direta contra a sua vida, contra o seu bem-estar, aonde os Estados Unidos vai ter que interferir para que você não possa voltar para o seu país de origem, falando que, lembrando que você está falando para os Estados Unidos que a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, nem as Forças Armadas do Estado do Do Brasil, vamos supor que a Brasil. gente está falando do Brasil, né? Uhum. Podem te proteger no seu país de origem. Aí você vira e fala, como já aconteceu, aonde estávamos em audiência, fomos para a audiência à frente do juiz e o juiz falou para o cliente: tá, qual é o estado que você mora? Ah, eu moro em Santa Catarina. O juiz abriu um mapa Sim. e foi ver o tamanho do Brasil. E falou: ok, você está devendo dinheiro para essa pessoa Uau. em Santa Catarina, certo? Certo, sim, senhor, estou. Por que, que você não se mudou para o Ceará? Porque a pessoa que está devendo dinheiro não vai. Ah, porque eu não tive dinheiro. Aí o juiz falou assim: ok, você não teve dinheiro para mudar para o Ceará, mas você teve dinheiro para mudar para outro país?
Nossa, é. Aham. Entendeu? Então, é isso que as pessoas têm que entender, porque essas são os argumentos, muito dos argumentos, tem vários outros, né? Que eles Sim. vão analisar para não conceder que a pessoa fique aqui. Agora, se você tem realmente um caso que é verídico, provas e etc., é lógico, todo o asilo é negado para o brasileiro? Não. Lógico que não, gente. Mas existe o peso da prova, existe o peso do que realmente é aceitável e considerado como uma petição de asilo e uma coisa que não é. Então, muitas pessoas têm em mente essa fantasia que, eu vou pegar documento. O que eles falam de documento? Isso. Durante o tempo do processo, depois de 180 dias, você pode peticionar para uma permissão de trabalho e um social. O social é como se fosse o CPF do Brasil, onde você pode, né, tirar uma carteira de motorista, onde você pode fazer seu imposto de renda e etc. Então, você consegue temporariamente essas duas coisas durante o seu processo, né? Esteja correndo e sendo analisado pelo departamento apropriado. Porém, Esse- se seu processo for negado, é cancelado. e esse processo, ele tem uma durabilidade de quanto tempo, mais ou menos? Olha, um processo de abril, ele é um processo longo. Ultimamente, ele foi, como é que se fala, diminuindo o tempo. Agora a gente tem visto uma durabilidade junto com ele, lembrando que nós vamos ter várias audiências, né? É Porque isso que as pessoas pensam. Sabe que é, também o que a pessoa pensa? Até o meu processo for gerado, se vai dar certo ou não vai, eu tenho 2, 3 anos aí para poder trabalhar, para estar sim, legal no país, fazer meu dinheiro, construir minha casinha no Brasil, ajudar minha família e depois, ok, se eu conseguir, se eu não conseguir, pelo menos eu tive 3 anos aí para exato, lutar. exato. E é o que a gente fala para os clientes. Muitas das vezes a gente, dependendo do caso, a gente não gosta de peticionar por asilo, porque tem vários advogados que peticionam. Essa é a Sim, realidade. Tem gente que faz, tem gente que não faz, mas nós preferimos ter um caso onde a gente vai poder ter sucesso nele com você, sabe? uhum. E às vezes o asilo ele não é cabível àquela pessoa. Então, aí a pessoa pensa: mas eu quero fazer, mas ok. Então você está literalmente temporariamente peticionando para uma coisa que pode te dar 2 ou 3 anos aqui, né? Como você falou, para você construir algo no Brasil e ir embora. Então, né, é um caso assim que as pessoas têm que pensar exatamente o que elas querem fazer e tomar muito cuidado. Tem Com gente também certeza. que gasta esse dinheiro todo para vir, vai para o Caicai e chega lá e lá mesmo é negado. Por quê? Porque ou entrou em contradição, ou porque seja o agente não, né, assim, entendeu o que a pessoa está querendo dizer. Então, existem fatores aonde pode ser que você não seja aprovado lá e você volte para o seu país de origem depois de ter tentado, feito essa travessia e etc. É. Eu já escutei uma história, né, também que a pessoa passou com os filhos, tudo, simplesmente só falou o que estava com medo de viver no estado dela, né, no Brasil, no caso, no país do Brasil, no estado X, por assaltos, por roubos, se eu não me engano, foi uma coisa assim, e, tipo assim, contou a história, não foi necessário mostrar nenhuma prova, e aí, a partir desse momento, eles realmente liberaram ela, a família dela, e acredito que agora esteja correndo processo, né? E ela ficou aqui legal, mas é por causa desse processo Sim. que tá gerando. Uhum. A gente teve um caso, quando a gente vê família vindo com crianças, a gente não está vendo que eles estão ficando presos por um tempo realmente longo. Quando tem criança envolvida, a maioria das vezes eles estão sendo soltos sim depois de 48 horas. É, Muitos eu com acho que foram tornos 2 dias só. Sim, muitos com tornozeleiras. Então,
O que que é a tornozeleira? É uma maneira Isso. que eles estão monitorando as pessoas que estão sendo soltas para que elas possam dar continuidade à sua apresentação, que eles saibam onde a pessoa está. Então, assim, depende, né? Mas são coisas assim que cada caso é um caso. A Rayane está aqui. Eu tive o meu asilo concedido, apliquei. Igual você Sim. está falando, a primeira entrevista na fronteira teve muita importância, a juíza falou da minha cara e olha, assim, realmente, cada caso é um caso. É como eu falei mais cedo, a maioria das pessoas que vêm com certos casos não é aprovado. E Mas ela teve lembrando, prova de tudo. exato, e lembrando que ah, você tem que ter as suas provas e você ainda saindo de lá, você ainda vai ter que comprovar tudo de novo com o departamento de asilo ou com o fórum para ter, né, aprovado completamente. E casos sérios, casos que são cabíveis, lógico que são aprovados. Agora, a maioria, infelizmente, uma aprovação desse nível é raro. É raro. Não é uma coisa que você vê todo dia. Então, muito parabéns para você, Rayane, que Deus abençoe, que bom que você conseguiu, porque eu vou te Sim. falar, E você demorou. Rayane, conta pra nós quanto tempo foi a demora do seu processo, né? Que é legal a gente saber o tempo disso também. sim, Eu tinha visto também uma pesquisa, uma estatística na Gazeta News, que o Brasil está em oitavo lugar, né? Estava em oitavo lugar como um dos países de origem que está tendo mais imigrantes fazendo a travessia do México para os Estados Unidos. Imagina, oitavo país. Oitavo, sendo que a gente tem muitos países. pois é. É, É uma coisa que está ficando. Assim, a gente sabe que a América Central, né, devido às guerras que estão acontecendo internas no país, elas estão passando por muita dificuldade. Então, né, sim. El Salvador, Guatemala, Colômbia, tá vindo muito, só que eles entram em outra área, que é a área de refugee, então, de refugiados, né? Então, é um pouquinho Hum, diferente. Mas em relação ao Brasil, é isso. Cada caso é um caso, né? Como eu falei mais cedo aqui na live, eu não vou falar que todos os processos de asilo são negados. Não, não são negados. Ah, o Dr. Michael e eu aqui no escritório, a gente já teve vários que foram aprovados, mas são casos únicos onde as evidências são muito fortes, onde realmente se enquadra, né, no que é pedido. Então, é aquela coisa, tem que ter uma análise do seu caso. Se você chegou e você está, né, a pessoa, os familiares que estão vendo, seus familiares estão presos, a gente sempre recomenda, busca auxílio de um advogado, sim, para sim. você entender o direito que o seu familiar, o seu amigo, seja quem for, pode ter lá dentro. Mas de começo, até ele passar por essa entrevista, saiba que não tem muito que o advogado vai poder fazer. Ele precisa passar por essa entrevista. Ele Sim. precisa ter, né, noção do que vai acontecer, sim. Então, você pode ligar para o advogado e falar assim, olha, ele já está preso, o que vai acontecer? O advogado vai te falar, vai acontecer de A a Z, né? E ele tem que esperar pela entrevista dele para que, né, eles possam se envolver. Certo. Nas estatísticas todas de números aí que eu falei, em média, é mais ou menos, só para a gente ter noção de número, é 150 pessoas, 150 mais ou menos brasileiros, não pessoas, brasileiros que estão sendo pegos por dia, atravessando a pé do México para os Estados Unidos. Verdade Gente, é um pouquinho mais, tá? pouco mais, né? Não, isso foram estatísticas, números, né, de uma pesquisa que foi já 3 meses atrás, que eu peguei na Gazeta News. Então, assim, hoje em dia os números com certeza já estão bem maiores, já se atualizaram, né, Sim, principalmente já. depois da pandemia. Eu acho que isso também veio fazer crescer muito mais os números, né? Nos Porque últimos a dois, pandemia abalou muitos países, sim, principalmente nossos países, né, de origem.
Sim. Nos e últimos 2 a 3 desemprego. meses, eu creio que, pelas nossas conversas com os agentes, e chega até ser cômico, porque nós já estamos em first name basis, primeiros nomes. Eu brinquei com meu sócio, eu falei, eu vou virar amiga dos agentes, porque eu já ligo, eles falam, oi, mediadora Sul, tudo bom? Quem que você quer saber agora? E assim, a Uau, gente ri, mas na realidade é muito triste. Porque sim. você para pensar e fala assim, meu Deus, essa semana fora de brincadeira, eu tô aqui ainda no escritório, então eu vou mostrar para vocês. Isso. Mostra aí, mostra aí. Gente, isso aqui é tudo essa semana. Uau, São uau, mais de 30 casos, ok? uau, Su. De pessoas que, infelizmente, entraram. Uau. E é triste, porque a gente tenta, às vezes a gente tenta, e você fala, poxa, essa pessoa tá lá, você vê que é uma pessoa idônea, você vê que é uma pessoa que Sim, não teve opção de sair, teve que sair do Brasil, porque o Brasil tá de uma maneira que a pessoa não consegue, não né, consegue trabalho, não sobreviver. consegue sustentar a E própria família, né? não consegue. Eu tive Não um consegue cliente. pagar um aluguel, os Não, preços estão eu subindo tive cada um vez cliente no mais. telefone, chorava, falou assim, pelo amor de Deus, não deixa eu voltar. Se eu Uau, voltar, eu não vou ter o que comer, eu não vou ter onde dormir, eu não tenho como fazer nada para minha família. Então, nossa. assim, a gente pega, o nosso coração pega e faz isso aqui. Ai, Aí nossa, você eu já encho o olho começa de água. Eu sou você muito. começa a misturar, assim, eu sou muito emotiva com os meus Eu clientes. também. O Nossa. Michael, o Michael, por fato, acho que de atuar tantos anos, né, 45 anos da vida dele, ele já viu de tudo, escutou de tudo. Só que eu sou muito emotiva. Então o cliente está falando no telefone, chorando lá, e eu chorando aqui. E ele Sim. me ajuda, o Michael, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí o Michael fala assim, ó, liga para quem você quiser. Aí vai eu pro telefone, a louca do telefone, e ligo Sim. para a gente, ligo para isso, ligo para assistente de juiz, ligo para todo mundo. Aí no Sim. final das contas, a gente consegue, graças a Deus. Muitos dos casos a gente está conseguindo tirar as pessoas, sim. As pessoas estão saindo depois que a gente faz o que é o pacote do parole, manda para eles e as pessoas estão saindo. Algumas estão saindo com tornozeleira, Tá. outras não. A semana passada nós tivemos, foram um, dois, três, Gente, essa tornozeleira, para quem não sabe, né? Ela realmente é uma tornozeleira. Ela fica ali bem aqui no é. seu, no tornozelo do pé, tá? Ela é grossa, Ela é ela é pesada. pesada, ela é mais ou menos dessa espessura, É. assim, preta, tá? Eu já vi. E realmente, assim, aquilo é incômodo. Você não pode tirar para tomar banho, você tem que passar por um plástico naquilo. Você não É. pode entrar na praia, você não pode ir no lago. Por quê? Porque ela tem um chip ali, né? É. Então você está sendo monitorado O vinte e tempo quatro todo. O horas. tempo O todo. tempo todo. É. Então, você não pode. Aí teve até uma pergunta aqui: quando você passa pelo asilo tal, você pode estar saindo do país? Você pode Então, voltar? Você pode decidir voltar? Você pegou, entrou por aqui, tá no seu processo. Você pode decidir, ah, tá bom, tá muito olha, difícil, não quero, vou voltar eu, pro Brasil. você pode pedir a anulação, sim, do asilo. Você pode pedir o que é chamado withdrawal dele, se você quer voltar para Foi o a seu país de Melina origem, Neves. tá? Você Uhum. pode pedir a anulação do processo, lembrando que ao momento que você pede a anulação do seu processo, você não vai ter como reabrir ele depois, porque agora você falou que você estava com risco de vida, morrendo, não podia voltar para o seu país e agora você está pedindo para cancelar essa petição. Sim, Acho que deu uma falhadinha aí, Pam. sim, tá Oi? carregando a sua imagem. Aí também? Acho que eu dei uma Aí, perdidinha na sou Pam. formada em Direito aqui no Brasil. Gostaria de trabalhar aí na área, mas sei que o direito é diferente daqui. É muito loucura, gente. Tem que estar muito desesperado. Rir para não chorar, né, Ana? Uma triste realidade, realmente. A Ana tá ali mandando isso, e realmente é uma triste realidade. A Rayane mandou: tem uma conhecida que está presa há mais de 3 meses e teve a entrevista negada. Tem alguma coisa que pode ser feito?
Rayane, ela pode pedir, se a entrevista dela foi negada com o agente do ICE, é porque ele não achou que o credible fear dela, que né, o medo dela, o pavor dela, foi um pavor que encaixa ela para entrar nos Estados Unidos de tal maneira, sendo abrigada por um asilo. Então, ela pode pedir, sim, que a entrevista dela seja feita perante um juiz, a corte, e tem direito de ficar ou não. Ah, tá. Oi, subiu um pouquinho e voltou. Tá toda hora carregando aí. Você tá com Wi-Fi, Su? Estranho, não, o meu tá ok. O meu tá ok. Aqui também, pra mim, a minha imagem tá ok. A sua que tá carregando toda hora. Ah, e eu vejo a mesma coisa com a sua. Então deve ser alguma coisa do Instagram. Pode ser, Esse pode Instagram. ser. Mas, então, como eu estava falando, ela pode pedir, sim, essa entrevista que seja feita a segunda chance que ela tem, e a única, tá? Lembrando, a única. Sim. Se ela pedir na frente do juiz e ela não for aceita, acabou. Fica ali, não tem como. Sim. A minha que tá travando, que tá falando. Eu tô vendo sempre a sua travando e a sua tá dando. Tá sempre carregando e tá cortando a sua fala às vezes. Olha que estranho. Tá melhor agora? Agora vocês estão. Tá, agora tá melhor. Pessoal, tem mais Então. alguma pergunta? Quem veio pelo México e depois foi deportado? Passando, eu acho que é passando aos 10 anos no Brasil e voltou como se legalizar? Calma aí. Veio pelo México e depois foi deportado. E voltou. Tá. Passou 10 anos, vai tentar voltar aqui para os Estados Unidos. Eu acho que a pessoa voltou. A pessoa voltou para os Estados Unidos. A questão é saber como que essa pessoa voltou para os Estados Unidos. Se ela voltou legalmente ou não. Porque se ela voltou legalmente, você cumpriu os seus 10 anos fora, sendo deportado, existe meio sim. Se a pessoa entrou não legalmente, aí a gente precisa analisar o caso, porque se você vai aplicar por um asilo, se você vai aplicar através de um casamento e vai querer um waiver, se você for pedir um waiver, você já teve uma entrada ilegal, eles podem usar isso contra você. Então, isso é um fator aonde você precisa de uma análise e uma consulta. Sim. Clau, a pergunta. Você falou que ficou, no caso, alguém veio pelo México, né? Voltou para o Brasil, ficou 10 anos, né? E aí resolveu voltar para cá. Tem como se legalizar, mas voltou para os Estados Unidos como? Ilegalmente novamente ou legalmente? Tá? Essa é a pergunta da Su, porque só assim vai saber conseguir te auxiliar nesse caso, né? É isso, né, Su? Exato. O que mais? Alguma perguntinha, gente? Foi esclarecedor? Vocês entenderam os riscos, né? De vir pelo México, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Tempo, entrevista, acontece sim a entrevista, né? O caso de ficar com tornozeleira, a chance é bem grande, né? A maioria deve ficar com tornozeleira quem vem pelo México, né? Na realidade, tem sido 50-50. A gente 50-50. tem tido bastante pessoas sair sem tornozeleira, como a gente tem tido algumas sair com. Então, tem um padrão, sabe? O que eu gosto de falar e que o Michael reforça muito é que, gente, é muito importante. Se você tá vindo, se você veio, se você tá preso, a familiar tá presa, seja quem for, quando você vai explicar para alguém o que tá passando na sua vida, de você ser o mais detalhista possível. Porque se você está aqui num país onde você precisa, né, tá precisando de um abrigo, vou botar de tal maneira, se você está precisando de um abrigo, ou o seu familiar está preso, está precisando de um abrigo, ele tem que comprovar para o agente que se eu voltar para o meu país, eu vou morrer, eu não vou ter como sobreviver, entendeu? Então,
o agente, se você chegar e falar assim, olha, eu só vim aqui porque eu tô, né, eu tô tentando uma vida melhor, gente, os Estados Unidos não vai abrigar ninguém. Os É. Estados Unidos vai conceder asilo para as pessoas que estão realmente em uma situação de vida ou morte, porque é isso que é o asilo. Sim, porque também, gente, imagina, né? Tem um trabalho aqui, né? Vai tirar os trabalhos de quem já tá aqui, vai tirar o trabalho dos próprios americanos, exemplo. Então, gera milhares de coisas. Plano de saúde, sistema de saúde, e enfim, né? Então, assim, é uma coisa às vezes que É tá. muito envolvido e todo mundo Sim, sabe, é uma tristeza enorme, porque o Brasil é um país maravilhoso, é um país lindo, é um país que muito, tem muito. tudo para ser um país número um no mundo e infelizmente por causa de política, por causa de governo, não É é. A gente mal sabe disso. gerenciado, tá, É gente? mal Mas quando a gente gerenciado. E, mora gente, eu não estou falando de em partido antes outro. que vem aqui brigar comigo falando de PT, Bolsonaro. É, Eu não estou falando de partido, tá? gente, Eu sou quando a daqui dos gente mora Estados em Unidos, outro eu não sei. país, quando a gente mora em outro país, isso fica muito visível, tá? É, Porque eu, quando morava no Brasil, o meu sonho era morar nos Estados Unidos, tá? Eu lutei muito pra vir morar aqui desde meus 15 anos. Tem história no meu YouTube, tem história no meu Instagram, tem história pra tudo quanto é lado aí, em jornais, enfim, em podcast. A minha história também foi bem engraçada, tá? Não foi assim conseguir de primeira, não, tá? Mas às vezes a gente tem que ter persistência, tem que ter insistência, tem que ter foco, tem que ter objetivo, tem que tentar fazer as coisas mais certa possível, e tudo planejado, tá? Enfim. E aí, o que que acontece? A gente é bom a gente conseguir vir da melhor forma possível, para depois surgem as oportunidades aqui e você possa se legalizar. Entende? exato. Igual aqui, a Brigadelli mandou assim: é a melhor forma vir como turista? Se for o caso, venha como turista para você também conhecer o local, para você saber se é isso que você quer, você se adaptar. Depois vê uma escola de inglês, muda seu visto para um visto de estudante, para você Exatamente. aprimorar o seu inglês. Outras portas vão se abrir, entende? É isso que eu É. falo. E outra Tudo coisa planejado é muito bacana. sem te cortar, Pam, desculpa Tá. no seu raciocínio antes que eu perca. Uhum. Pessoal, para quem está no Brasil e quer tentar vir para cá, a gente inclusive tem uma parceria com uma companhia que é Eu ia muito boa, mencionar. o American Visa. Isso. Eles são 100%, eles não são essas pessoas que cobram R$ 3.000, R$ 4.000, não. São pessoas sérias, são pessoas idôneas. Eles cobram R$ 250, Pam, só para te auxiliar com a Não, sua aplicação e o seu processo de visto. E ele é sempre. muito honesto. Então, ele vai falar para você, ó, a realidade, você precisa disso, ou você precisa daquilo, ou tenta agora, ou tenta depois. Então, gente, não cai em Sim. golpe também pagando R$ 3.000, ou seja o que for, né, por uma coisa que você, Sim. né, não vai conseguir, que não tem necessidade. Inclusive, eu tenho aqui nos meus destaques, tá escrito cupom, e lá vai estar American Visa, e vai ter o cupom de desconto. Vocês têm R$ 100 off quando vocês mencionam que veio através do meu Instagram. Ele vai auxiliar você a fazer todo o preenchimento do DS 160, ele vai te falar o que você deve responder na entrevista, ele vai analisar o seu caso, porque cada caso é um caso, tá? Ele sabe as chances Exato. da pessoa só por avaliar o perfil dela. Então, já aconteceu de seguidor meu e entrar em contato com eles Exato. e ele falar assim: olha, eu E é não muito posso pegar seu importante, caso gente, de agora lembrar, eu quero. porque você não tá preparado. E aí a pessoa vem falar para mim: Pan, ele não quer pegar o meu caso, ele não quer tentar o meu visto agora porque acha que eu não vou, que eu vou ser negado, porque eu tô sem trabalho, eu tô assim, eu tô assado. Exemplo, né, gente? E aí eu falei assim, ok, então faça todas as recomendações que ele te passou, né? Faça alguma estratégia para que você tenha a possibilidade de ser aprovada. A pessoa não ficou assim feliz, tá? Ficou chateada por ele ter sido honesto, por ele não ter pego o dinheiro dele, por ele não ter dado continuidade e levado, tipo assim, adiante o processo dele para pegar esse visto. Só que a chance de ser negado era muito grande. Gente, a Su caiu, tá? Vamos ver se ela consegue voltar aqui. A gente já tá quase terminando essa live também.
E, enfim, também tem parceria com a American Visa e com a ACI. A ACI é para intercâmbio, tá? Então, intercâmbio no caso de au pair, se vocês tiverem interesse. Também tem um cupom de desconto, tá aqui no cupons, nos meus destaques. Dá uma olhadinha. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar no DM, tá? Que eu respondo. Eu mando o WhatsApp direto das agências para vocês, tá? Eu também já tentei, na adolescência, vim para cá para os Estados Unidos como au pair. Eu sei sobre o processo também. E eu acho que é um intercâmbio muito legal aí, tá? E o que mais? Vamos ver. Aqui, ó. A Ana colocou, mas isso é honestidade, gente. Ele tinha que ter achado bom. Verdade, Ana. Foi desse jeito. Mas cada pessoa é cada pessoa. Tem gente que quer ser enganado ou quer tentar anyway, né? Às vezes não quer ouvir a verdade, tá? Eu sou um exemplo disso, Pam. A Ive Monteiro mandou aqui, tá vendo? Eu vim em 2018 para os Estados Unidos com visto de estudante. Hoje eu estou trabalhando em uma multinacional há 2 anos. Oh, que benção! Estou casada e já consegui meu green card de 2 anos. Nossa, gente, cara! Meu, eu fico tão feliz, tão feliz, tão feliz que vocês não têm ideia de ver esses testemunhos aí, sim, sabe? De vitória, tá vendo? Por isso que eu falo, quando a gente faz as coisas certas, a gente anda por caminhos certos, as coisas, a gente só atrai coisas boas e parece que as portas vão se abrindo. Gente, aqui é realmente o país das oportunidades, né? A gente só tem que correr atrás deles e tentar fazer tudo o mais certo possível, principalmente aqui nos Estados Unidos, tá? Quanto mais certo você for, mais certo você fazer as coisas, mais certo vai ser a sua vida e mais portas e oportunidades vão surgir para você. Será que a Su vai conseguir entrar novamente para pelo menos dar um tchauzinho? Su, cadê você, Su? Vamos ver. Su! Agora a Su, cadê a Su? Gente, peraí. Alguém, deixa eu ver se eu consigo chamar ela. Se tiver mais pergunta, aproveitem e me façam essa perguntinha, tá? Vamos pôr aqui a Su rapidinho. Deixa eu tentar mandar o request para ela. Se vocês tiverem mais perguntas, podem perguntar. Aproveita que eu tô aqui disponível para vocês. Vamos lá, as pessoas não conseguem o green card ficando com o visto vencido. É arriscado? Então, depende de qual vai ser o processo da pessoa, tá? Igual, tem muita gente que o visto dela simplesmente passou, né? Se inspirou, vamos dizer assim, passou do prazo, né? Ela ficou aqui, talvez 1 ano, 2 anos ilegal, mas, né, através do casamento, depois se legalizou, tá? O que acontece? No processo, o advogado vai fazer um processo diferenciado para essa pessoa, vai ver por onde que ela veio. Exemplo, quando ela vem pelo México é um caso, quando ela vem com visto é outro caso, é mais fácil, o tempo é mais curto. Porém, ela passou do prazo, aí talvez vai mudar algumas coisinhas. Então, assim, só advogado mesmo para auxiliar vocês, tá? Nesse caso. Tudo é sentar, explicar sua situação, explicar seu caso, advogadas analisar os seus papéis, analisar o seu processo e também vai um pouco assim da imigração também depois lá receber esse processo, o agente que vai analisar, o agente que vai te fazer a entrevista, tá? Mas, enfim, consegue sim, tá? Mesmo você passou do prazo, exemplo, com casamento, você consegue. Às vezes só vai demorar o tempinho ali para você ser entrevistado, para você pegar sua documentação, tá? Cai de paraquedas na live e ouvir tudo o que queria. Ai, que bom, Breno! Muito obrigado, Breno. Ótimo. É para isso mesmo que a gente fez essa live, para poder esclarecer algumas coisas para vocês, para poder tirar essas dúvidas, para deixar trazer alguns casos verídicos, né? Igual vocês escutaram da Su, igual vocês escutaram da minha parte também, com próprias pessoas daqui, seguidores, que às vezes vêm me pedir conselhos, que às vezes vêm também desabafar casos familiares, casos de amigos, e ver se realmente a pessoa tá no caminho correto. Gente, uma coisa que eu não falo, eu não indico, é isso, tá? Você vir pelo México. Porque se você conseguir, se você tiver a oportunidade, eu sei que é muito difícil, né? A gente não pode julgar e a gente não pode, né, falar para todo mundo.
Mas se você conseguir, talvez se você planejar, você procurar uma agência de visto e fazer tudo certinho e conseguir entrar pela porta da frente, vou te falar, você já vai começar da melhor maneira possível aqui dentro, tá? Pan, estudante é fácil trocar o visto para trabalho? Então, estudante, você tem que trabalhar mais ou menos. Você tem que estudar mais ou menos 1 ano, 2 anos, você vai ter que ir passando de level, que é nível, tá, gente? Então, assim, você entrou como estudante, você vai fazer o inglês básico, o inglês intermediário, o inglês avançado. Quando você tá no último ali patamar do seu inglês, do seu nível de inglês, o que que acontece? Você pode pedir o de business, estudar para business, né? Que é negócios, tá? Na maioria das escolas de inglês, eles te oferecem esse outro método de estudo, que é para negócios. Quando você tá nesse patamar aí, que já no último inglês avançado, eles te providenciam o Social Security, tá? Até social você consegue quando você tem o visto aqui de estudante. Olha só que maravilha, tá? Tanto quanto você vem pelo Brasil, você pode já tirar, pegar uma agência aí do Brasil mesmo, já vir com visto de estudante, que é até um pouco melhor. A diferença é que quando você vem do Brasil, né, você pode sair do país para visitar, igual seus familiares nas suas férias. Quando você troca os status aqui dentro dos Estados Unidos, tá? Você troca os seus status de turista para estudante, você não tem o visto, você só tem a troca de status. E aí você não pode sair do país, ok? Tem algumas diferencinhas, né? Então, é sempre bom você estar pesquisando, tá? A gente pode fazer outra live sobre vistos de estudante, porque essa live foi focada aqui mais pela travessia do México, tá? Mas espero esclarecer aqui rapidinho a dúvida de vocês. A Su não tá conseguindo voltar. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Tem mais alguma perguntinha? Espero que vocês tenham gostado. Hoje, às 6 horas da tarde, eu vou voltar com uma live aqui com o Matheus Dias, tá? Já deixei nos stories também. Nós vamos estar falando sobre finanças, tá? Que também é outra coisa muito importante, né? Não adianta a gente vir para os Estados Unidos, ganhar dinheiro, fazer muito dinheiro, ou até pouco dinheiro e não saber administrar. Então, nada mais, nada menos, nós vamos estar falando sobre isso. Como a gente administrar nosso dinheiro, como a gente conseguir multiplicar nosso dinheiro, tá? Matheus vai trazer aí muitas... Cadê? Você consegue Social Security Work Permit por 1 ano? Sim. A Ivy Monteiro colocou aí, tá vendo? Consegue, sim, quando você tá sendo estudante. Então, por isso que também eu acho bacana você trocar o seu visto ou já vir como estudante, tá? É outra coisa que você pode ter oportunidade aqui. Você consegue até um trabalho, mas é um part-time. Quem é estudante não pode trabalhar full-time, tá, gente? Mas isso as escolas vão te falar tudinho, te dar todas as instruções, do começo, meio e fim, do que você pode, do que você não pode. É tudo muito bem explicadinho, tá? Beijo, beijo. Fui. Fiquem com Deus. Depois vão lá. Quem não tá no meu canal no YouTube, já se inscreve no meu canal do YouTube. Lá tem vários vídeos informativos. Também da construção da minha casa, que eu acabo de se mudar. Tô contando tudo. Tô fazendo o Diário da Reforma. Quem gosta de assistir essas coisas, acompanha lá. O que mais? Aqui no IGTV, agora virou vídeos, né? Tem live com a CI, falando sobre o au pair, que é o intercâmbio. Tem live falando com a American Visa, falando sobre os vistos, sobre como tirar visto, como vir para os Estados Unidos. Então, assim, gente, faz aí o tour de vocês nas minhas redes sociais, que vocês vão encontrar muito conteúdo para ajudar vocês, tá bom? Fui! Beijo, ficam com Deus. Obrigada. Que live abençoada. Amém. Amém, Lara. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo, tá? Por estar aqui nessa manhã comigo. Valeu. Valeu, Su. Um beijão, meu amor. Até a próxima. A gente vai voltar muito mais aqui, tá? Pretendo trazer a Su mais vezes, com mais frequências aqui, para trazer assuntos, assim, de qualidade importante, notícia para vocês. Fechou?